Bom, bom dia, obrigada, Marina, pelo convite. Acho que foi uma coincidência muito feliz, na verdade, a gente ter tantas Marias hoje de manhã. Maria é um nome simples, é um nome que a gente conhece como uma sociedade cristã, em várias versões, então são várias versões de mulheres que estão tentando sobreviver e ser felizes no mundo que a gente vive hoje com tantos desafios. Eu vou fazer uma apresentação muito breve sobre o negócio da Pulpa, mas eu queria dar mais ênfase na minha vida. Não sei se vai ser tão mais otimista, enfim, do que ela colocou antes. Eu acho que é mais uma reflexão e compartilhar uma curva de aprendizado com vocês. O que essa curva de aprendizado proporcionou e fez com que eu chegasse onde eu estou hoje, né? E talvez isso a gente possa usar como uma reflexão. Bom, eu tenho uma empresa. Meu primeiro empreendedorismo foi a Pulpa. Eu fiquei muito feliz de ver a apresentação da professora Maria José com aquela fotografia que mostra a questão da desigualdade. E eu vou começar falando pela Pulpa e depois eu vou fazer inserções da minha vida pessoal para vocês entenderem como é que eu cheguei na Pulpa. Mas a Pulpa, ela é uma empresa de desenvolvimento infantil para mães, pais, cuidadores e professores. Por que eu decidi investir em abrir uma empresa de desenvolvimento infantil? Nós temos um universo no Brasil de 20 milhões de crianças de 0 a 6 anos. Recentemente se tornou mandatório, obrigatório, as crianças de 4 a 6 anos frequentarem a pré-escola. Mas de 0 a 4 anos, de 0 a 3 anos e 9 meses, massivamente essas crianças estão fora de educação formal. A pouca incidência que a gente tem de berçários e creches, elas estão mais com creches ONGs, que a gente chama de creches conveniadas ao poder público, do que até das creches públicas. Qual que é a implicação que a gente tem desse assunto em relação à questão das desigualdades econômicas? A implicação ela é total, absoluta, porque tem um economista que ganhou um prêmio Nobel em 2000, porque ele pegou um estudo longitudinal de 35 anos que fez a seguinte pergunta: qual que é o investimento que eu posso fazer na sociedade que vai me trazer maior retorno em todas as áreas de atuação do ser humano? E a resposta para isso foi o investimento na primeira infância, principalmente de 0 a 3 anos de idade. Por quê? Porque nós, através do avanço da neurociência e do avanço da tecnologia, nós estamos chegando a várias respostas interessantes em relação a como que nós construímos a nossa capacidade de aprender e de performar como ser humano nas nossas funções executivas, nas nossas funções cognitivas, nos nossos relacionamentos sociais e emocionais, que fazem com que a gente tenha a capacidade de estar hoje sentada aqui nessa sala e falando de empreendedorismo. Empreendedorismo é um grande passo. Empreendedorismo é um grande desafio. Nós estamos aqui hoje porque, durante nossos primeiros 6 anos, principalmente durante os nossos primeiros 3 anos, nós tivemos estímulos necessários para construir as nossas sinapses neurais, que são as conexões que existem entre os neurônios. E essa interligação que acontece no cérebro permite que todo o resto aconteça na nossa vida. Então, tudo que acontece nesse período de vida ele vai afetar a nossa performance como adulto. A nossa probabilidade ou não de se envolver com droga, a nossa probabilidade ou não de se envolver com crime, a nossa probabilidade de ter uma renda maior, de ter uma gravidez precoce. E o nosso cérebro, como em várias funções do corpo humano, aquilo que nós não utilizamos, nós descartamos. O cérebro faz isso, no primeiro momento, aos 3 anos de idade. Ele vai mapeando os neurônios que foram conectados. Ele usa os que não foram usados, ele joga fora. Então, depois, quando essas crianças entram na pré-escola, elas entram muitas vezes sem capacidade de dar saltos de aprendizado, independente de que escola que elas estão. Isso fala para a gente como mães de alta renda também. Nós todas que estamos sentadas aqui, no Brasil, somos consideradas de alta renda.
E o fato de você ter um filho que não teve os estímulos adequados durante a primeira infância, mesmo que você coloque ele numa escola privada, ele provavelmente não vai ser aquela criança que vai, no futuro, ter uma performance tão alta quanto uma criança que foi bem estimulada. Então, isso já traz um grande questionamento para a gente, que é a questão da maternidade e da carreira, das prioridades, das escolhas. Né? A conversa que eu vou ter com vocês hoje, na verdade, não é uma conversa fácil. Porque, quando eu fui aprender isso na minha vida, eu já tinha os meus 4 filhos, já tinha passado pela primeira infância deles, e a coisa mais difícil do processo de empreender na Pupa foi ver que tantas coisas eu poderia ter feito diferente. E a parte mais legal é eu poder ajudar mães executivas, que são mães hoje, e empresas, a repensarem o seu relacionamento com a mulher, porque isso é a estrutura da sociedade. Na verdade, professora Maria José, eu queria te falar que essa discussão é uma discussão que está sendo trazida muito pelo Hemisfério Norte hoje. O Hemisfério Norte discute isso massivamente. O Obama, nos 2 discursos de posse dele, ele colocou a questão de investimento na primeira infância como prioridade. Por quê? O único momento que nós temos na vida do ser humano de trabalhar igualdade de oportunidade é a primeira infância. Depois a gente vai lidar com as consequências, a gente vai lidar com os arranjos, mas a gente só lida com igualdade de oportunidade realmente na primeira infância. Por quê? Porque, na verdade, gente, não é rocket science, não é uma coisa complexa. Os estímulos cerebrais, aquilo que constrói a inteligência, é muito simples. O afeto é um grande construtor de sinapses neurais. O brincar é um grande construtor de sinapses neurais, de inteligência. Quando a criança brinca, ela não brinca porque... por que será que a gente observa que uma criança saudável, naturalmente, ela se propõe a brincar, a descobrir, a ser curiosa? Por que esse processo acontece? Será que é uma coincidência? Não. Ele é uma estrutura de sobrevivência de espécie. Tudo que nós fazemos como seres humanos que envolve prazer, alimentação, sexo e brincar são estruturas de sobrevivência. Então, brincar tem um papel fundamental. Os estímulos que a gente vai estar falando não são estímulos daquilo que você pode comprar para os seus filhos, mas de como que você pode observar o ambiente e preparar o ambiente para que ele explore e faça parte e interaja com esse ambiente. Então, às vezes, pedrinhas, contato com a água, com um tecido diferente, um estímulo sonoro, o olhar no olho da criança. O simples olhar, conectando a mãe com o filho, ele é um grande propulsor de sinapse, porque o filho ele mapeia quando ele nasce, quando nós somos bebês, a gente tem a capacidade de mapear as emoções no olhar. Então, o primeiro ponto de fixação do bebê são os nossos 2 olhos. São coisas simples. Então, se essas coisas são simples, se elas não exigem recursos tecnológicos e recursos financeiros, porque eu posso ter uma caixa vazia, sendo mais propulsora de criatividade, de inteligência, às vezes, do que o próprio brinquedo que tem dentro, por que 85% dessas mães que hoje lidam com as próximas gerações, por que elas não têm acesso a essa mensagem? Por que elas não são empoderadas a fazer isso com seus filhos? Por que nós não aprendemos, como mães executivas, aquilo que potencializa realmente os nossos filhos, em que momento e o que nós devemos fazer em relação a isso, que nos permita trabalhar? Porque, sinceramente, com tudo que eu aprendi, eu não voltaria atrás para não ter trabalhado. Eu construiria minha carreira de novo trabalhando. Então, a Pupa ela se desenvolveu como empresa privada, com missão social, que pudesse criar uma metodologia, e nós, desde o início, eu já me associei ao BID como financiador. Financiamento é uma questão crucial. A gente não consegue financiamento com ideia, essa é a verdade. Eu tive o prazer e a sorte de conseguir isso fora do Brasil. Eu participei de um concurso em 2010, ganhei o concurso, e a Pupa foi financiada pelo BID. Hoje nós estamos num portfólio das Nações Unidas, também no Business Call to Action. Temos uma parceria estratégica com a Fundação Lego e com a Lego Education, com o Instituto 0 a 6. Nós fazemos cursos, então, para mães e pais e para empresas.
Amanhã a gente vai estar na L'Oréal, discutindo com o top management da L'Oréal a questão da mulher, da carreira e da criança. Como é que a gente pode melhorar? Por quê? Nós estamos falando de empreendedorismo, gente, mas tudo que é uma necessidade, que não é uma escolha, já tem alguma coisa errada aí. Empreendedorismo tem que ser uma escolha, não tem que ser uma necessidade da mulher. Eu vou escapar do meu ambiente de trabalho porque ele é inflexível, porque ele me dá a possibilidade de ter uma vida familiar, então eu vou empreender. Empreender é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E, olha, eu fui presidente de uma empresa de navegação que é a segunda maior do mundo, a MSC. Eu poderia ter continuado lá como presidente, com um salário muito legal. Lá eu empreendia pela própria MSC. Eu criei uma outra empresa de logística terrestre, fiz terminais retroportuários, fiquei envolvida na construção de um terminal em Santos. Poderia ter empreendido lá. Mas sair para empreender por mim mesma foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Então, será que nós estamos preparadas para isso? Será que nós vivemos num país que nos prepara para isso? Então, nós temos que trabalhar com a questão da carreira e da mulher e da infância dentro das empresas também. Porque empreender não tem que ser uma necessidade, tem que ser uma escolha. Então, a PUPA, para atuar com a base da pirâmide, que a gente chama, com as comunidades de alta vulnerabilidade, de baixa renda, nós entendemos que a gente tinha que criar uma marca que falasse com as mães de alta renda e com as empresas, que engajasse isso na necessidade social também do país. Então, a gente trabalhou com vários pontos de inovação, porque a gente queria se diferenciar, a gente queria realmente trazer algo novo para o mercado. A gente trabalha com uma abordagem universal de metodologia, onde a gente também entrega a metodologia através do brincar, com valor compartilhado, porque, quando a gente vai para a baixa renda, a gente emprega as mulheres da baixa renda para serem as nossas embaixadoras lá dentro da comunidade, subsídio cruzado e replicação em escala. Essa é a nossa metodologia. Isso aqui, gente, investir na primeira infância e atingir o pleno desenvolvimento cognitivo, ele é igual à formação de capital humano. Até os 6 anos de idade, a gente fecha a janela em 90% da formação de caráter, de ética, capacidade de aprender, raciocínio lógico, emoção e social do ser humano. Em 90%. Depois a gente tem plasticidade cerebral, mas isso acontece massivamente nessa fase de vida. Esse é o gráfico do Heckman. Ele provou, essa primeira parte do gráfico de 0 a 3 anos, ele provou que o investimento nessa fase retorna 17 vezes aquilo que foi investido. Bom, eu vou parar de falar da PUPA agora para poder falar um pouquinho dos meus desafios pessoais. Estou no 3º casamento, tenho 41 anos. Por que eu estou falando estou no 3º casamento? Por que é importante? Porque a gente vai falar muito de mulher e filhos e carreira. Não é um binômio, é um trinômio. O equilíbrio ele não é só entre a carreira e a maternidade. Tem o marido nessa equação toda, nesse meio todo. Eu aprendi isso já no primeiro casamento. Por quê? De cara, ele falou assim, eu queria trabalhar e estudar simultaneamente. Ele falou assim, ou você trabalha ou você estuda. Aí eu fiquei grávida de gêmeas, com 23 anos. Aí eu falei, não vou parar minha faculdade, eu estava fazendo faculdade, estava no último ano, eu falei, não vou parar a faculdade, tive que parar o trabalho. Por quê? Ele queria ter o tempo dele. E, sinceramente, gente, eu estou no 3º casamento, não mudou muito. A minha sorte agora é que meu marido de agora, o 3º, trabalha 16 horas por dia. E aí isso me dá um pouco de flexibilidade para fazer as outras coisas que eu preciso fazer entre filhos e carreira. Né? Porque a PUPA, apesar de ter tido o financiamento do BID, ela é extremamente intensiva em capital. Então, o que eu tive que fazer? Eu também empreendi numa empresa de logística, porque eu tenho 15 anos de experiência em logística internacional. Então, eu trouxe uma empresa suíça para o Brasil. Então, para não ser um desafio muito pequeno, eu estou fazendo isso em 2 empresas, a empresa de logística e a PUPA. Mas, enfim, eu me divirto trabalhando, eu me sinto feliz. Me sinto feliz como mãe, mas eu não consigo me imaginar só como mãe. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e ter tido uma carreira. Eu queria terminar essa apresentação falando para vocês que realmente é um desafio enorme, culturalmente é um desafio enorme no Brasil fazer isso, porque nós temos que dar conta de tudo. A gente se sente sobrecarregada, mas eu queria trazer uma reflexão para vocês em relação à questão do Dia das Mães, que não se esqueçam que vocês vão lidar para o resto da vida
com as consequências daquilo que aconteceu na primeira infância dos seus filhos. Então, eles têm que estar na lista de prioridade. Vínculo tem que ser estabelecido na primeira infância. Quando eles forem adolescentes, vai ser um desafio ainda maior. Eu tenho 2 filhas que estão entrando na faculdade agora, um filho adolescente e uma de 11. O desafio é grande na adolescência. Minhas filhas nunca, apesar de eu ter sido presidente da empresa, uma empresa super legal, a gente entrava nos navios de cruzeiro e jantava com o capitão do navio, não precisava pegar fila nem nada, mas, enfim, apesar disso, minhas filhas nunca valorizaram na infância a questão de eu ser presidente da empresa, porque se você é mãe, gente, para os seus filhos, você pode ser a Hillary Clinton, entendeu? Você é mãe em primeiro lugar, eles vão te cobrar como mãe. Para eles, você é mãe, e se você não for uma boa mãe, você é uma fracassada. Essa é a verdade. Então, essa cobrança vai estar sempre na sua vida. Minhas filhas, a primeira coisa que elas falaram, a gente não vai querer ter a mesma carreira que você. Então, o que elas fizeram? Hoje elas estão todas indo para a área de biomédicas. Não tem nada a ver com a minha área de administração, de relações internacionais. Cada um faz a sua escolha, mas vocês vão assim, a carreira vai seguir, o empreendedorismo vai seguir, a empresa vai seguir, mas os filhos são para sempre. Os maridos vão passar. Né? Mas, na verdade, gente, os filhos são para sempre. E os filhos, eles vão ser a memória de quem nós somos, quem nós somos de verdade, né? Eles vão ser o reflexo disso. Então, eu deixo para vocês uma reflexão em relação à infância, para que vocês tragam isso também para a equação e para que vocês tragam isso para que vocês estejam do lado da primeira infância como algo que a gente não pode esquecer na sociedade. Obrigada.